Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um estudo bíblico do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Hoje nós vamos estudar sobre uma mulher que teve uma mudança radical, uma mulher que antes ela era prostituta e ela veio a se tornar a serva do Deus Altíssimo. Oh, glória a Deus! Que esta mensagem seja uma bênção na tua vida, na vida daquelas pessoas que você compartilhar e que você venha nesse momento se dedicar e vamos a mais um estudo do nosso canal. O nosso tema hoje é uma mudança radical, de prostituta a serva do Deus Altíssimo. Eu tenho certeza que você sabe de quem estamos falando. É isso mesmo, estamos falando da Raabe. Vamos ver? O nosso texto hoje está em Josué, no capítulo 2, o verso de 1 a 14, mas eu peguei um versículo-chave para estarmos estudando em Hebreus, no capítulo 11, o verso 31, que nos diz o seguinte: também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta, juntamente com os incrédulos. Estudando então sobre Raabe, nós aprendemos que o temor de Deus é essencial para modificar corações e trazer salvação. Salvação em todos os sentidos. No caso de Raabe, ela foi salva da morte, não somente ela, mas todos os seus entes queridos. Então, a fé, ela tem justamente isso que nós vamos aprender com Raabe, a fé e o temor ao Senhor. Que lindo saber que Deus ele age conforme o propósito do coração dele. Vamos ver João 6,37, o que Jesus nos diz? Jesus nos diz assim: e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Às vezes você pode estar pensando, puxa vida, mas como que Deus usou uma prostituta? Sabe por quê? Ele usa quem ele quer, como ele quer, porque ele é Deus. Então nós vimos que Jesus diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode crer nisso? Porque Jesus é um Jesus perdoador, é um Jesus que quando há arrependimento, ele perdoa. Salmo 111, 10, olha o que o salmista nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Raabe, ela aprendeu, quando ela ouviu acerca do Deus de Israel, ela aprendeu a temer a Deus. Então voltamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Olha que lindo! E ele, o Senhor, será louvado para sempre. Mas vamos ver ainda sobre temor, porque temor é algo importante na humanidade. Provérbios 14, 27, que diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida. Olha, água viva é fonte de vida para desviar dos laços da morte. E foi justamente o temor que Raabe aprendeu a ter do Deus Altíssimo, não foi medo não, foi temor. Ela simplesmente foi salva dos laços da morte. Vamos conhecer um pouquinho sobre Raabe. Ela foi uma mulher usada por Deus, mas ela foi uma mulher ousada. Ela foi uma mulher corajosa. Vamos ver, Raabe antes do encontro com os espias, ela era prostituta. Após o encontro com esses dois homens que obedeciam a Deus, ela largou o que ela fazia que desagradava a Deus e ela, por causa disso, veio a conhecer o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Antes uma mulher desprezada, rejeitada pela sociedade, e após o encontro com Deus, uma mulher honrada. Aleluias! Encontro com Deus na vida de Raabe foi divisor de águas. Você já teve um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com Deus? Porque isso modifica toda a situação da nossa vida. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre a nossa personagem. O nome Raabe significa abundante, amplo, largueza, e vamos ver que o nome dela, depois do encontro com Deus, ele fez sentido. Raabe era cananeia, mas a profissão dela, lembra? Prostituta, não agradava a Deus. Existem pessoas, teólogos, que falam que ela era prostituta no
templo dos deuses de lá de Jericó. Mas não tem nada que comprove isso. Então vamos ficar na prostituição como se fosse assim o normal que nós conhecemos no dia de hoje. A casa de Raabe era edificada em cima das muralhas de Jericó e eram muralhas fortíssimas. Essa cidade era uma cidade muito promíscua, uma cidade muito idólatra. Mas a Bíblia relata que quando Josué liderou o povo de Israel para a terra prometida, antes ele mandou 2 espias para sondar Jericó. Vamos ver as atitudes dela? Só uma coisa, a atitude é diferente de ação. Na atitude eu reconheço que eu preciso fazer alguma coisa. Primeira atitude, ela ouviu quem era o Deus de Israel. Vejamos Josué 2:10, que diz o seguinte: porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Será que as pessoas têm ouvido quem é o teu Deus? Porque ouvir quem era o Deus de Israel fez toda uma diferença, até mesmo de salvação na vida de Raabe. Quando Raabe ela ouve que Deus de Israel é um Deus que secou as águas do Mar Vermelho, como nós vimos no versículo, ela está reconhecendo a onipotência de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas vamos ver Josué capítulo 2, verso 11, que diz justamente o seguinte: porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo na terra. Aí Raabe está reconhecendo o Deus Todo-Poderoso, um Deus presente, um Deus onisciente, porque ele está em todos os lugares e tem conhecimento de todas as situações. Mas também nós vimos que Raabe, ela ouviu que o povo de Israel agiu sem dó em relação aos seus inimigos. Olha o que diz Josué 2:10. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruíste completamente. Olha que interessante. Ela ouviu falar do Deus de Israel, ela ouviu que o povo que servia esse Deus de Israel era um povo que agia conforme Deus mandava, e a ordem de Deus era justamente essa. E o que ela fez no verso 3? Ela falou para os espias como o ânimo das pessoas de Jericó estavam. Vamos ver Josué 2:9, que diz assim: e todos os habitantes desta terra estão tomados de pânico diante de vós. Olha só, eles ouviram quem era o teu Deus, eles sabem que vocês não são pessoas que fazem de qualquer jeito, obedecem à ordem de Deus, e todos os moradores estão em pânico diante de vocês. Olha Josué 2:11, que nos diz o seguinte: ao ouvirmos isto, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem, nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, da presença daquele grande povo. Aí a gente para um pouco para pensar como nós temos sido vistos pelas pessoas. Será que nós estamos trazendo para as pessoas o nome desse Deus tão grande como diz a palavra? Será que a imagem de Jesus está sendo refletida através da nossa vida? Mas também a Raabe, ela falou para os espias da certeza que o povo de Israel tinha. Qual? Que o povo de Israel era vencedor nesta batalha, e ela também tinha esta certeza. Josué 2:9, olha o que diz: eu sei que Yahvé vos deu esta terra. Antes da batalha, não estava nem assim nas 7 voltinhas lá ao lado, nas muralhas, não. Antes ela já tinha certeza que Deus, o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, já tinha dado Jericó para o povo de Israel. Isto é fé, isto é o temor, e ela foi mostrando isso. A Raabe, ela mostrou as atitudes dela quando ela traz para si quem é o Deus verdadeiro. Quando ela ouve sobre o Deus verdadeiro, ela faz nascer dentro dela temor
e fé, que foram os exemplos que nós vimos anteriormente. Mas olha o que diz Provérbios 15:33. Diz o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Olha que maravilha! Uma mulher que era então prostituta, ela ouviu acerca do Deus de Israel, do nosso Deus Todo-Poderoso, veio surgir nela o temor e a fé, e a Bíblia fala, o temor ensina a sabedoria, e a humildade, porque ela era uma mulher humilde, antecede a honra, e nós vamos ver que depois ela foi honrada por Deus. A atitude é justamente isso, é o reconhecimento do que eu preciso fazer. Agora nós vamos ver a ação dela em relação a isso. A ação é o que ela fez. Vamos lá? Ela agiu da seguinte forma. Primeiro, ela abriga e esconde os espias. Vamos ver Josué 2:4, que diz o seguinte: mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Segundo, ela engana os mensageiros que o rei mandou falar com ela. Vamos ver Josué 2:3-5, que diz o seguinte: então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Olha só, o rei já estava sabendo disso. E ela respondeu aos mensageiros do rei: de fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. Olha só a estratégia dela. Lembra a sabedoria? E havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram e eu não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Então nós vemos que ela teve uma estratégia vindo do coração de Deus para ela agir naquele momento. E o 3, Raabe, ela faz os espias jurarem para ela que eles iriam poupar ela e a família dela. Vamos ver Josué no capítulo 2, verso 12-13, que diz assim: agora, pois, jurai-me em o nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo trareis compaixão à casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos, irmãs e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Vamos ver que lindo! Ela ouviu falar de Deus, o que ele estava fazendo pelo povo dele. Ela fala com os espias, demonstrando o temor que ela tem no coração, que foi colocado pelo próprio Deus, porque ela ouviu falar de Deus. Vamos ver Provérbios 9:10, que diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Às vezes a gente está quebrando a cabeça. Por quê? Porque nós não estamos olhando com o olhar do Senhor, nós não estamos fazendo para agradar o Senhor, nós estamos longe de temer a Deus com as nossas ações. Então o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer, guarda isso, a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Por isso que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor quer se revelar a você. O Senhor, ele quer que você passe a experimentar quem ele é. E eu te garanto, é Deus tremendo. Então aí ela ouve, ela fala com os espias e ela age, salvando os espias e pedindo para eles a salvar, e salvar também a sua família. Vamos ver Provérbios 16:20, que diz assim: olha, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Lembre-se, confiança no Senhor só nos traz vitória. Aleluias! Mas sabe o que aconteceu? Os espias ouviram, mas os espias falaram para ela assim: olha, nós vamos fazer tudo, nós vamos fazer um acordo, só que tem um porém. Vamos ver Josué 2:17-19? Diz assim: estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se, quando de nossa chegada a esta terra, não tiveres atado este cordão de fio escarlate. Olha que interessante, olha que símbolo precioso.
a janela pelo qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. E servos de teu pai, olha a largueza dela. Ela podia, através da atitude dela, da ação dela, salvar ela, o pai, a mãe, os irmãos, todos aqueles que estivessem na casa dela, mas os servos do pai dela. Qualquer pessoa, disseram eles, que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça, a cabeça da pessoa. Eu não estou responsável por isso. E nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo, dentro da sua casa, né? Será da nossa responsabilidade. Será que nós estamos tendo responsabilidade com aquilo que tem saído da nossa boca? E olha que ele fala, e cairá sobre as nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Olha a segurança, mas ele fala assim, contudo, se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Eles estariam livres do juramento, do acordo que fizeram com Raabe, se o cordão de fio vermelho escarlate não estivesse na janela, porque isso era um símbolo, era um sinal assim fundamental. Se alguém saísse da casa dela, se estivesse fora da casa dela, e se ela denunciasse a missão deles. Olha que impressionante. Aquela mulher outrora prostituta, ela foi fiel no que ela combinou. Como nós aprendemos tanto com ela. O que nós combinamos com o Senhor Todo-Poderoso, será que eu tenho sido fiel? Será que o que eu tenho falado para o Senhor que eu vou fazer, eu estou fazendo? Então vamos aprender com Raabe. Ela foi fiel no combinado com homens. Às vezes você tem mais preocupação em agradar os homens do que agradar a Deus. Às vezes você tem mais preocupação em ser fiel com a palavra que saiu da tua boca para os homens do que com a palavra que saiu da tua boca para com Deus. E olha que o principal é agradar a Deus e não aos homens. Mas é interessante que nós vemos o fato dela ter ouvido falar de Deus e como Deus cuidava do povo de Israel. E isso lhe trouxe temor, lhe trouxe fé. E vou ser sincera, e trouxe um amor pelo Deus Todo-Poderoso. Sabe qual foi a consequência dela ter confiado, dela ter salvado aqueles espias? A salvação dela, da família dela. O fato dela esconder os espias mostrou uma atitude de honra a Deus. Olha o que diz 1 Samuel 2:30, diz justamente que Deus honra quem honra a Ele. Vamos ler? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honrarem, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Gente, ser desprezado por homem é complicado. Agora, e ser desprezado pelo próprio Deus? Jesus fala, olha, aqueles que me negarem diante dos homens, eu também vou negar eles diante de Deus. Olha a responsabilidade, como é séria a palavra de Deus. Mas vamos voltar como Raabe foi abençoada. Além da vida dela ter sido preservada juntamente com a sua família, ela se casou com um dos príncipes de Israel. Então a gente poderia colocar assim, Raabe antes prostituta, agora uma das princesas de Israel e serva do Deus Altíssimo. Olha que título lindo. O nome desse príncipe que ela se casou é Salmão, ele era da tribo de Judá. Sabia? Raabe foi bisavó do rei Davi. Raabe foi considerada a heroína da fé, está lá em Hebreus 11. E mais uma coisa, ela faz parte da genealogia de Jesus. Olha que Jesus lindo, a fé dela foi expressada nas atitudes e nas ações dela. A ação de Raabe gerou largueza, ela foi ampla. Você concorda comigo? Você está entendendo que Deus abençoou e ampliou ela? Uma mulher outrora desprezada pela sociedade, agora até princesa. Lá nas tribos de Israel, mas Deus é lindo demais. Olha o que Deus faz com a pessoa que se sujeita a Ele.
Mas vamos ver o seguinte, lembra que a casa dela ficava em cima das muralhas? Embora as muralhas de Jericó fossem muito fortes, ela não confiou nas muralhas, ela não confiou nas estratégias do rei, ao contrário. Será que nós olharmos para nós mesmos, nós temos confiado em nós, naquele que nos rodeia, nas promessas dos homens? Ela não fez isso, ela, ao contrário, ela simplesmente colocou toda a segurança dela, a confiança dela no Deus Todo-Poderoso. E olha, as muralhas de Jericó eram impenetráveis, mas ela não quis saber não, ela foi muito inteligente. Quando ela ouve falar de Deus, ela percebe que sim, o Deus daquele povo de Israel era o verdadeiro e único Deus. Na conclusão, a gente pode pensar que Deus maravilhoso é esse. Um Deus que não faz acepção de pessoas, que todos aqueles que querem mudar de vida, Jesus opera esta mudança. Jesus opera a transformação de vida, de situação, de caráter, de identidade. Lembra? Outrora sem Deus no mundo, Jesus vem habitar no meu coração, passo a ser chamada filha de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Assim como ele transformou a vida de Raabe, de uma mulher que estava destinada ao inferno, porque não fazia as coisas para agradar o coração de Deus. Ela estava longe de Deus. O que aconteceu? Mesmo ela, naquela situação, ela procurou agradar quando ela ouviu quem era esse Deus. Gente, é lindo saber. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer transformar a tua situação. Deus, ele quer te fortalecer, te sustentar, assim como ele fez com Raabe. Que você possa estar com o teu ouvido atento à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos ver para encerrar Provérbios, no capítulo 4, verso 18. A Bíblia fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus, que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração através desta palavra, que este estudo venha trazer mudança na tua vida, na vida dos teus entes queridos, que você possa compartilhar para que possamos juntos ganharmos mais e mais almas para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que quando você entrar no nosso canal Jaboque Vamos Orar, você possa ver que nós temos playlists, uma de estudo, uma refletindo e a outra de oração, que você possa, através do que Deus tem colocado desse projeto lindo que Ele tem colocado no meu coração, estarmos juntos ganhando almas para o Senhor Jesus. Que o temor do Senhor, que a esperança do Senhor possa aumentar mais e mais na tua vida. Jesus te abençoe e até o próximo estudo no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Oh, glória a Deus. Obrigada.